E o HGRU11 teve um lucro de 40% na venda de uma loja. Pessoal, isso é muito bom, muito interessante, uma notícia ótima aí para os cotistas. Mas vamos ver, né, o quanto isso vai impactar. Será que vai aumentar muito os dividendos? Como que vai ficar a partir de agora, né, a partir do ano aí de 2023? Vem aqui comigo para a tela. Pessoal, o HGRU é um fundo muito interessante, é um fundo de renda urbana, custando atualmente R$ 117 aproximadamente, mas eu preciso lembrar vocês, né, que o fundo ele é gerido pelo Credit Suisse, que passa por uma crise de confiança. A gente já fez um vídeo sobre isso, tá? Então é muito importante, antes de você investir, ou se você já investe e não sabia, você se atualizar dessas informações. Mas de qualquer forma, na minha opinião, eu acredito que o fundo ele não perde muito o seu mérito, tá? Porque é um fundo realmente interessante. Tem um patrimônio sólido de 2,2 bilhões, PVP aí próximo de 1, então não caiu o seu PVP, né? O seu preço da cota no mercado em relação ao seu valor patrimonial estão muito próximos. Liquidez, o fundo ainda tem uma liquidez muito boa, tá? Então a média de liquidez diária dele é muito interessante. E quando a gente fala de dividendos, eu quero mostrar aqui para vocês. Muita gente só olha os dividendos, mas no caso, como o fundo ele é um fundo de tijolo, né, um fundo de renda urbana, historicamente ele não vai pagar tanto se você comparar com fundos de papel. Então ele está aqui na casa dos 9%, tá? Então, assim, historicamente isso é normal, isso tá ok, não tem nenhum tipo de problema. Eu estou alertando isso para você, às vezes você compara ele com um fundo de papel, por exemplo, e vai achar que ele paga pouco. Mas na verdade não, você tem que comparar fundos de tijolos com fundos de tijolos, tá? E fundos de papel com fundos de papel. Sempre gosto de deixar isso muito claro. Bom, e agora então vamos falar dessa venda, né, que o fundo fez, venda de lojas. Venda de loja, né? Essa loja, pessoal, estava locada aí para a Pernambucanas e isso gerou um lucro para o fundo de 40%. Vamos entender aqui nesse fato relevante. Em contrapartida, a venda do imóvel, o fundo recebeu nessa data o valor de 4,5 milhões, equivalente aí a R$ 4.479,31 por metro quadrado. O imóvel, né, foi adquirido pelo fundo em 6 de novembro de 2020 e até a presente data o investimento total, considerando o custo de aquisição, custo de transação e benfeitorias são aí reformas, vamos dizer assim, que o fundo faz, né, nesse imóvel, foi de 3.207.000. Só que com isso, né, com essa operação, ela gerou um lucro em regime caixa de 1.292.000, ou seja, o equivalente aí a aproximadamente 7 centavos por cota. Então, assim, realmente é uma venda interessante, né? Gerou um lucro muito bom de 40%. Olha só, o preço de venda do imóvel é de 40% superior ao valor investido. Mas assim, não é uma coisa assim muito drástica, tá? Não é uma mudança muito bruta, não é uma coisa que vai aumentar os dividendos de forma tão assim abrupta como já aconteceu em fundos aí no passado recente, né? Um passado bem recente. Mas de qualquer forma, você aí que é investidor do HGRU ou que vai investir no HGRU, vai receber um pouquinho a mais aí nos próximos meses, tá? Não sei como o fundo vai fazer essa diluição desses 7 centavos por cota, mas nos próximos meses eu acredito que a gente pode esperar então um aumento bem interessante aqui nos dividendos. Acredito eu que ele vai diluir igualmente, né, para os próximos meses, então vai subir um pouquinho na casa dos 85 centavos aí, talvez 90 centavos aí por cota. Isso é muito bom, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui é um vídeo rápido, tá, pessoal? É mais para trazer essa informação dessa venda e desse lucro de 40% que o HGRU teve. Mas de qualquer forma, vamos comentar um pouquinho algumas informações aqui. Número de cotistas, o fundo tem uma base de cotistas muito boa, muito razoável, tá? Então, assim, é o que eu disse, apesar dessa crise de confiança do Credit Suisse, o fundo continua sendo relevante aí na nossa base de fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Venda de ativos, né? O fundo, como informado no relatório de abril de 2022, já tem um tempo, esse aqui é o relatório de novembro, tá, pessoal? É o mais atualizado que a gente tem.
Mas o fundo, ele fez aí então, o time de gestão pretendia vender 150 milhões e realizar aproximadamente 45 milhões de lucro, na média 30% de lucro. Então essas vendas estão na projeção do fundo, né? A gestão ela pretendia fazer essas vendas. Desde o início da implementação dessa estratégia, isso é uma estratégia óbvia pelo fundo, né? O fundo vendeu ou se comprometeu a vender 152 milhões em ativos, perfazendo um lucro total estimado de 46 milhões, 31% de lucro se auferido em conjunto, concluindo então a meta estipulada. Ainda existem outras negociações em andamento. Descrevemos abaixo todas as vendas assinadas ou concluídas pelo fundo em 2022. Basicamente, pessoal, né, exceto esse último aqui, Mineirão, mas todos os locatários são a pernambucanas, né? Então aqui fez algumas vendas em algumas cidades, inclusive bem próximos daqui, da onde eu moro, tá? Batatais, São Sebastião do Paraíso, várias cidades aí, Mogi das Cruzes, inclusive, né? Um abraço aí para todo mundo que acompanha a gente. Mas essas aqui foram as vendas, tá, pessoal? E como eu disse, o fundo fez vendas já sabendo que ele pretendia fazer essas vendas, tá? Ele está fazendo esses desinvestimentos. Vamos ver o que ele vai fazer daqui para frente. Acredito eu que ele vai renovar esse portfólio, né? Afinal, se ele fez essas vendas, ele provavelmente vai fazer novas aquisições futuramente. A gente tem que ver para saber, né, como que vai proceder essas outras operações. Alavancagem, o fundo, pessoal, muita gente confunde, né? O fundo, fundos imobiliários, eles não podem adquirir dívidas, tá? Mas os fundos podem se alavancar de algumas formas. E aqui a gente consegue ver então a alavancagem. Na sequência é possível verificar o gráfico de saldo devedor. Beleza, aqui a gente consegue ver o gráfico de uma forma melhor, né? Gráfico de saldo devedor e total de CRIs e percentual de alavancagem do fundo. Olha só, o percentual de alavancagem ele vai diminuindo com o passar do tempo até 2032. Isso é bom, né? Mostra que o fundo ele está conseguindo aí controlar suas dívidas, entre aspas, de forma geral, e com o tempo ele vai reduzindo até chegar a zero em 2032. Eu não vejo isso como um problema, tá? 4%, assim, coisa pouca, não tem nada assim demais, preocupante. Tem fundos com muito mais alavancagem que isso e que o pessoal está menos preocupado. Então, assim, é só um ponto de atenção mesmo, mas nada preocupante. Bom, reavaliação de ativos, né? A gente sabe que fundos de tijolos, eles possuem uma reavaliação anual de ativos. Então aqui a gente consegue ver, na data de 5 de dezembro, publicamos o fato relevante. Tem o fato relevante aqui, não vou entrar nele, mas informando o novo valor patrimonial dos ativos do fundo, que foram avaliados a mercado, pelo valor justo, pela consultoria Colliers, resultando em um aumento de 4,12% no valor contábil dos ativos e 3,22% no valor patrimonial da cota do fundo, matematicamente resultando em R$ 123,86 por cota. Então assim, pessoal, vira e mexe tem essa reavaliação de ativos, né, uma vez por ano, via de regra. Então, assim, o fundo ele teve essa valorização. Isso não representa muita coisa, não quer dizer muita coisa, porque na verdade o que acontece? Essa reavaliação, claro que é feita de uma forma lógica, né? Não é chega lá e coloca qualquer valor, mas o fundo, se ele for vender, vai depender, né? Nem sempre ele vai vender pelo valor que foi reavaliado. Então tudo isso vai depender muito aí da situação do nosso país lá na frente, quando ele for vender, tá bom? Aqui em relação ao resultado, pessoal, a gente comparando aqui novembro e outubro, o fundo aumentou um pouquinho a sua receita de locação, aumentou na verdade bastante, né, de forma bem interessante. Rendimento imobiliário caiu um pouquinho e aqui o ganho de capital bruto reduziu. Então o fundo, de vez em quando, ele tem esses ganhos de capital, tá bom? Então isso aqui acaba impactando um pouco na receita. A gente consegue ver que apesar da receita de locação de novembro ter sido maior, a receita total de novembro foi menor que a de outubro, em função também aqui por conta do ganho de capital bruto. Então é normal, né? Acontece aí, mas de modo geral o fundo consegue manter essa média de receita anual muito constante. Em relação ao resultado, é o que eu falei para vocês, a distribuição dele por cota é bem constante, tá? Olha só, na casa dos 82 centavos desde julho, então assim, vai ficar nessa média, 82, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, não se preocupe muito com isso, é um fundo bastante estável nessa questão da distribuição.
Bom, em relação à rentabilidade do fundo, o fundo, olha só, se a gente comparar o rendimento com o ganho de capital, porque tem o rendimento, tem o ganho de capital, tem o CDI que a gente pode comparar com ele e o IFIX. De modo geral, o rendimento do HGRU, ele representa aí um ganho muito interessante em relação aos outros, né, CDI e IFIX. Então o fundo mostra-se bastante rentável, bem interessante aí nos últimos, principalmente, olha só, nos últimos 12 meses e desde o início foi 84,7%. Liquidez, como eu disse, não vou ficar passando muito aqui, o fundo não tem problema com liquidez, não gosto de trazer fundo aqui para vocês que tem um problema com liquidez, eu acho que não faz nenhum sentido a gente investir nesse tipo de fundo. Carteira, né, composição do patrimônio. Claro, a maioria aí são imóveis, ele tem aí também cotas do SPVJ11, né, que são cotas até bastante relevantes aqui se a gente for olhar. Tem outros fundos imobiliários na carteira, tem também CRIs na carteira e também tem um pouco de renda fixa e um pouquinho de parcela a receber, que é praticamente irrelevante. Aí depois tem outros e aquisições que reduzem, né, esse patrimônio, e a gente chega então no patrimônio líquido de 2,2 bilhões, é o que eu comentei aqui para vocês. Beleza? Pessoal, em relação aqui, ó, a divisão, né, aos ativos que ele tem divididos aí pelo nosso país, a gente consegue ver que a maioria é aqui no estado de São Paulo, um pouquinho aqui em Minas Gerais, tem um pouquinho também no Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, aí depois Rio Grande do Norte e Paraíba, tá? Então assim, mas de modo geral, olha só, acho que não dá para vocês verem aqui, vou tentar aumentar um pouco, 63% é em São Paulo. Então assim, obviamente o fundo tem uma concentração maior em São Paulo, não vejo isso como um problema muito grande, porque por motivos estratégicos, é claro, o fundo prefere ter ativos lá. Então, assim, não vejo isso como um problema muito grande. E aqui em relação à divisão, a gente consegue ver que a maioria, quase 100%, né, é varejo. Então, varejo alimentício, varejo vestuário, varejo alimentício também em Minas, educacional, varejo alimentício, é isso. Então, varejo alimentício, vestuário e também educacional. São basicamente os três pilares, né, que compõem o fundo imobiliário. Em relação à vacância, o fundo aí recentemente vem mantendo a sua vacância de modo geral, caiu um pouquinho, né, de outubro, desde setembro ele vem caindo um pouquinho, então assim, ok, nada demais, o fundo está reciclando aí o seu portfólio de modo geral. Revisional dos contratos, maioria em 2026 e o vencimento também acima de 2026. É sempre importante, tá, pessoal, o fundo ter esse vencimento mais longo prazo, porque nós, investidores, queremos saber aí do longo prazo, né? No curto prazo, tudo pode acontecer. Entra governo, sai governo, acontece problemas, então, assim, isso acaba que tem, que existe problemas em relação a isso, né? A gente sempre, infelizmente, vai passar por esse tipo de problema. E os vencimentos dos contratos sendo mais longos, né, a gente evita esse tipo de problema de curto prazo. Reajuste, a maioria no mês de setembro, tem um pouquinho também no mês de novembro e um pouquinho agora nesse mês de dezembro, 10%. A maioria dos contratos, 82%, são atípicos e 17%, quase 18%, são típicos. Como eu disse para vocês, setores, né, de atuação educacional, varejo vestuário e varejo alimentício. Bom, aqui em relação aos eventos, pessoal, não tem muito o que a gente falar. Aqui tem os imóveis, né, separados aí, imóveis educacionais, deve ter também aqui imóveis de varejo, olha só. E aqui tem todos os imóveis, então, que o fundo possui, em mais detalhes, a localização, a foto, né, uma foto de cada. Então aqui tem mais detalhes, mas é claro que a gente não vai ficar passando por esses imóveis aqui, falando detalhado cada um. Caso você tenha interesse, baixe o relatório para você dar uma olhada e uma analisada melhor. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, videozinho assim rápido, né, mais para trazer essa informação do HGRU11, eu espero que vocês tenham gostado. Se você puder curtir, se inscrever, ativar as notificações, deixar um comentário também, vai ajudar demais o nosso trabalho. Vou ficando por aqui, um abraço e até segunda-feira.